Do ponto de vista social, José Siqueira é um dos mais importantes músicos brasileiros da segunda metade do século XX. Ele é um dos fundadores da Orquestra Sinfônica Brasileira, um fundador da Ordem dos Músicos do Brasil e um importante regente, professor e compositor. O meu nome é Lúcio Mota, eu sou professor de oboé da Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vindo a mais esse episódio da série Oboé Brasil. As três obras que nós vamos comentar neste episódio são a Sonatina para oboé e piano, o Concertino para oboé e orquestra de cordas e os três estudos para oboé e piano. Eu resolvi utilizar um critério bastante prático para escolher a ordem das peças. Ao invés de falar da ordem cronológica, que seria primeiro falar dos estudos, depois do concertino e por último da sonatina, eu decidi que era melhor falar da dificuldade técnica. Assim, eu começo pela sonatina, sigo para o concertino e depois para os estudos. José Siqueira nasceu no sertão da Paraíba. O pai era mestre de banda e durante a primeira parte de sua vida, os seus 20 primeiros anos talvez, ele teve uma formação muito prática como músico e mestre de diversas bandas no sertão paraibano. Na década de 1930, ele foi para o Rio de Janeiro e se formou no que é hoje a Escola de Música da UFRJ. Reinava no Instituto Nacional de Música um pensamento muito conservador. Compositores como Stravinsky, Debussy, o Schoenberg eram absolutamente estranhos a este universo. É mais ou menos o mesmo universo no qual Cláudio Santoro viveu. Já que eu mencionei Cláudio Santoro, é interessante notar que tanto Cláudio Santoro, ou Edino Krieger, ou Guerra Peixe e José Siqueira surgiram para o universo da composição musical brasileira nos anos de 1940 e que eles também escreveram diversas obras para a orquestra, justamente para a Orquestra Sinfônica Brasileira, que acabava de ser fundada. A música de José Siqueira está sendo reavaliada, muitas coisas estão sendo descobertas, muitas obras estão sendo tocadas pela primeira vez e existe um grande espaço para pesquisas. José Siqueira já foi chamado de compositor regionalista, porque muito da sua música faz referência ao folclore do Nordeste. Entretanto, ele também escreveu chorinhos, por exemplo, fazendo referência à música popular urbana do Rio de Janeiro, ou cantatas em idioma iorubá, ou um oratório chamado candomblé. Portanto, ele não se limitou ao estilo nordestino. Outra coisa que também se diz sobre José Siqueira é que sua obra está dividida em três fases. Uma primeira fase universalista, que ele inclusive rejeitou, uma segunda fase, que ele citaria diretamente o folclore, e uma terceira fase, um folclore essencial. No entanto, com base nos três exemplos que nós vamos observar das três obras para oboé, cada uma delas tem uma característica particular. As técnicas composicionais, elas são as mesmas. Aliás, desde a suíte sertaneja de 1949 até a sonatina para oboé de 1978, passando pelos estudos, por obras orquestrais, nós observamos uma certa coerência técnica na música de José Siqueira. Ostinatos, a utilização de modos, uma preferência por escalas modais, uma utilização de clusters, escalas pentatônicas, muitas escalas pentatônicas. A sonatina para oboé e piano faz parte de um ciclo de 4 sonatinas que José Siqueira escreveu em 1978 para flauta e piano, oboé e piano, clarineta e piano, fagote e piano. Essas sonatinas são obras relativamente curtas. No caso da sonatina para oboé, ela dura cerca de 3 a 4 minutos. Ela tem 3 movimentos. Uma característica bastante peculiar dessa sonatina é que os movimentos vão ficando cada vez mais breves. O terceiro dura menos de 1 minuto. Do ponto de vista da dificuldade técnica, é uma obra de nível intermediário. Outra questão extremamente relevante é a situação do manuscrito. É muito difícil ler, principalmente porque a gente só tem xerox. Na edição que tive que fazer para executar a obra,
Eu até hoje não sei se o último compasso do primeiro movimento está correto. No terceiro movimento também há uma série de dúvidas, porque nas transposições que o Siqueira utiliza, ele modifica as notas. Isso é intencional ou não? José Siqueira escrevia muito rápido. Em um dia ele compôs a sonatina. Talvez seja esse o problema. Se a gente levar em consideração que ele fez várias viagens para a União Soviética, talvez a gente possa pensar também em termos de realismo socialista. Essa obra faz referência direta ao folclore, é muito comunicativa. Na primeira audição a gente entende a peça. Mais ou menos isso o que o realismo socialista pedia. O maravilhoso concertino para oboé e orquestra de cordas do José Siqueira faz parte de um grande ciclo de concertinos que ele escreveu para praticamente todos os instrumentos da orquestra entre 1960 e 1979. Esses concertos foram escritos e dedicados a músicos da Orquestra de Câmara do Brasil, uma orquestra que o José Siqueira criou e regeu durante muitos anos. O concertino tem 3 movimentos. O primeiro movimento se inicia com um tema que o próprio Siqueira chamou de tema folclórico ou pregão. Segue-se a essa introdução um allegro de sonata com 2 temas. O segundo movimento, na realidade, são variações sobre aquele primeiro tema da introdução. O terceiro movimento é uma fuga bastante cromática. Agora, algumas coisas interessantes. Na capa do manuscrito, o próprio Siqueira fez uma análise e nessa descrição fica clara a intenção de José Siqueira de criar uma obra cíclica, ou seja, o tema do pregão é o tema utilizado nas variações do segundo movimento e o tema da fuga do terceiro movimento, de alguma maneira, é derivado dos temas do allegro do primeiro movimento. No meu modo de ver, o concertino apresenta algo muito interessante do estilo do José Siqueira, a justaposição entre um universo diatônico e um universo cromático. Por exemplo, no primeiro movimento, o tema do pregão tem 11 compassos apresentados no modo mixolídio. Nenhuma alteração, é como se fossem notas brancas do piano. No entanto, no compasso 12, quando a orquestra entra, as 12 notas da escala musical são utilizadas. Um segundo fato que me chama muita atenção é o estilo da escrita do José Siqueira para oboé neste concertino, principalmente no segundo movimento. São vários e vários arpejos em escalas pentatônicas, que me lembra muito a música francesa e talvez um estilo de escrita francesa para o oboé. Os estudos fazem parte de um ciclo de 7 obras escritas entre 1963 e 1965, dedicada a instrumentos de sopro, de madeira e metal. 6 dessas obras foram editadas na Alemanha Oriental, o que outra vez nos leva a pensar nas ligações de José Siqueira com o universo socialista soviético. Eu vou dar uma opinião bastante pessoal, uma visão que não tem nenhuma fundamentação acadêmica, é simplesmente um sentimento, um feeling. Talvez a sonatina tenha sido escrita para oboístas brasileiros, o concertino foi escrito para um amigo, Paolo Nardi. Talvez tenham sido escritos para um oboísta ideal, um oboísta imaginário e talvez mesmo para um oboísta estrangeiro. Do ponto de vista técnico, nós encontramos na sonatina, no concertino e nos estudos elementos típicos do estilo do José Siqueira, ostinatos, o uso de modos, escalas pentatônicas. Mas nos estudos não há uma citação direta de um tema folclórico, como foi o caso do concertino, nem uma intenção de se aproximar do folclore, como no caso da sonatina. Então, estamos falando do mesmo compositor, as mesmas técnicas, funções diferentes. Um outro aspecto interessante é qual é a função de um estudo ou o que é um estudo. É claro, a gente tem os estudos do Ferlin, por exemplo.
mas eu nunca vi ninguém tocar um estudo do Ferlin em um recital de formatura. Por outro lado, Chopin também tem estudos, e esses a gente já viu várias vezes, não é verdade? E agora eu vou fazer outra afirmação que não tem base em nenhum documento acadêmico, é outra opinião bastante pessoal. Desde a criação do Conservatório de Paris até meados do século XXI, eram encomendadas obras que deveriam ser tocadas numa espécie de concurso de final de ano. Na minha opinião, os estudos para oboé e talvez os outros estudos da série sejam peças assim, peças que deveriam ser tocadas num recital de meio de curso, de final de curso, em um conservatório. E isso reforça aquela primeira opinião, com pouco embasamento acadêmico e muito feeling, de que os estudos são obras escritas para um público estrangeiro. Tem uma novidade no meu canal, que é uma playlist que inclusive tem gravações do concertino, da sonatina e uma excelente interpretação de 2 dos estudos. Eu vou deixar na descrição um e-mail para você entrar em contato caso tenha interesse em conhecer melhor a música de José Siqueira para oboé. Deixe o seu like, se inscreva no canal.